Boa noite, galera. Boa noite a todos os polos, boa noite a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. E hoje eu, professor Francisco Souza, substituindo excepcionalmente o nosso mestre Marcelo Lima, ok? Lembro a vocês que é uma substituição momentânea, uma substituição que vai ocorrer apenas hoje, na próxima terça-feira. O nosso mestre Marcelo Lima vai estar aqui com vocês, dando sequência às aulas de geografia. E aí, tudo tranquilo? Deixa-me ver os polos que estão presentes. Olha só, nós temos aqui conectados os polos de Dom Inocêncio 9, Pavo Sul 3, também conectados conosco, São Pedro do Piauí, Santa Cruz do Piauí e Tamboril do Piauí 3, conectados aqui no nosso canal Educação e neste momento assistindo aqui a aula de geografia. E aí, galera, tudo tranquilo? Lembram do último conteúdo que foi trabalhado? Estão lembrados? Bem, gente, olha, hoje, especificamente hoje, nós vamos trabalhar, que conteúdo? Nós vamos trabalhar a nova ordem mundial. É um conteúdo muito importante, um conteúdo de geopolítica, tá? Um conteúdo que é estudado não só por geografia, mas é estudado também por história. E hoje vai ser o nosso foco de estudo, tá? Vai ser o nosso elemento de estudo, ok? Vamos partir para o nosso slide, lembrando que nós temos duas aulas, tá? Mas quando vamos para a prática, né, duas aulas passa rápido, tá? Então nós temos que aproveitar o máximo possível, tá? Destas duas aulas, desta 1h30, né? 45 do primeiro tempo, 45 para o segundo tempo, ok? Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha só, gente, como vocês podem verificar, no slide inicial, né, nós temos aqui, ele traz breves informações acerca da nossa aula, tá? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? Professor Francisco Souza, hoje trabalhando aí, geografia, substituindo excepcionalmente o nosso mestre Marcelo Lima. A disciplina nossa bela e linda geografia está nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, a relação homem-meio ambiente e o conteúdo de hoje, a nova ordem mundial, tá? A data de hoje é este dia 16 de agosto de 2022, 16 de agosto, aniversário de Teresina, né, galerinha? Aniversário da nossa capital, né? Teresina, 170 anos. No slide seguinte, o que nós temos? Olha só, nós temos o conteúdo em destaque, que é exatamente a nova ordem mundial. Objetivo, abordar a nova ordem mundial e o mundo bipolar, ok? E aí, galera, nós temos aqui no nosso slide de conteúdo mesmo, né? Destacando, né, como pergunta, né, como interrogação, o que é a nova ordem mundial. Olha, galera, a nova ordem mundial, tá, ela surgiu exatamente após o fim da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, que foi um período, né, da história que vigorou logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês sabem, tem a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, e aí, esta Guerra Fria, ela iniciou, né, após a Segunda Guerra Mundial, mas precisamente algo em torno de 1947, tá? E vigorou até 1991. Essa Guerra Fria, ela ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Mas por que o nome Guerra Fria? Porque foi uma guerra que, na prática, ela não ocorreu. Foi uma guerra que ficou no campo político-ideológico, tá? Foi esse termo frio, né? Exatamente em decorrência daquele conflito armado que normalmente marca, que normalmente caracteriza uma guerra, não ter ocorrido. Até mesmo, né? Caso viesse a ter ocorrido, o mundo não existiria como nós temos atualmente, né? Por quê, professor? Porque esta Guerra Fria entre Estados Unidos e a extinta União Soviética, tá? As duas potências, as duas superpotências possuíam,
possuía um arsenal nuclear muito grande. E aí, caso ocorresse o conflito bélico, né? Ou seja, o conflito utilizando armas, tanto uma potência quanto a outra, né? Se autodestruía, né? Autodestruía e levaria o mundo consigo. Por quê? Porque o poder de destruição do arsenal nuclear, tanto de uma, né, no caso dos Estados Unidos, quanto da outra, a União Soviética, era um arsenal nuclear muito grande, tá? Muito potente, tá? Ou seja, bem superior, né? E não só superior, como também em termos de quantidade, tá? Aquilo que foi usado, né, aquilo que deixou o mundo perplexo e que foi usado lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Vocês sabem que em Hiroshima e Nagasaki foram utilizadas duas bombas nucleares, tá? Uma bomba de plutônio, outra de urânio, tá? E aí, uma utilizada no dia 6, né, lançada no dia 6 de agosto, outra no dia 9. E naquele momento, o mundo ficou conhecendo, né, o poder de destruição de uma bomba nuclear. E aí, detalhe, as bombas nucleares, as ogivas, né, que tanto Estados Unidos e União Soviética possuíam, né, além de quantitativamente, né, um quantitativo bem grande, em termos de poder de destruição, eram maiores do que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Aí você imagina só o tamanho, né, da destruição que, caso esse conflito, né, tivesse ocorrido de fato, né, ou seja, o conflito bélico tivesse existido. Então, esse momento aí da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética foi exatamente o momento aí da história em que esse conflito ficou apenas no campo político ideológico, em que tanto uma potência quanto a outra procurava, né, por meio elas viviam numa constante disputa e aí procuravam mostrar para no cenário internacional quem era melhor, né? Quem tinha tecnologia mais avançada, qual o sistema socioeconômico era mais eficiente, tá? Então elas ficavam nesse constante conflito, né? E aí esse conflito, tá? Essa disputa ficou o quê? Era no campo espacial, tá? Tentando descobrir de forma mais ampla, né, aquilo que continha, aquilo que existia no espaço, quem chegava lá no espaço primeiro, né? Era no campo bélico, na questão de invenção de armamentos, né? Uma procurando inventar uma arma mais sofisticada do que a outra. Então o conflito ele se deu desta forma, né? Além do fato dessas duas superpotências ficarem incentivando, né, conflitos em outras partes do mundo, né, vamos dizer assim, com a ideia de que uma apoiaria um determinado país que entrasse nesse conflito, né? Então, de um lado, bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos, também chamado de bloco ocidental, e o bloco socialista, comandado pela extinta União Soviética, chamado de bloco oriental. Então, esses países, né, eles tinham outros países que eram alinhados, tá, a estas potências, né? No caso, a União Soviética, né, tinha influência sobre um determinado grupo de países e os Estados Unidos tinham influência sobre outro grupo de países, tá? Então, olha só, acompanha aqui no slide, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Como vocês podem observar, essa nova ordem mundial, ela surgiu pós-Guerra Fria, né? A Guerra Fria findou-se em 91, mais precisamente, né? Quando ela começou aos poucos, né? Primeiro, ela já deu sinais de fim quando a queda do Muro de Berlim ocorreu, em 1989. Depois, com o desmembramento da extinta União Soviética, em dezembro de 1991. Aí realmente, né, foi o fim, né, deste período histórico, tá? Então, olha só, a nova ordem mundial que surgiu após a Guerra Fria, ou seja, findou-se a Guerra Fria, dezembro de 1991, né, iniciou-se o quê? Uma nova ordem mundial. Se anteriormente, no período da Guerra Fria, o mundo era bipolar,
Com esta nova ordem mundial, o mundo passou a ser o quê? O mundo passou a ser multipolar. Se no período da Guerra Fria o mundo estava com base em dois polos de poder, né? E o poder ele era caracterizado exatamente pelo poderio bélico, pelo poderio militar, que tanto uma potência quanto a outra possuía, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam. Agora, com esta nova ordem mundial, né? De 91 em diante até os dias atuais, o que se caracteriza, né? O poder. O poder ele é caracterizado pela questão econômica. Então, o poderio econômico do país é que vai colocar ele, né, na dianteira, no cenário internacional. Então, se antes o poder era avaliado com base na questão bélica militar, agora, nesta nova ordem mundial, o que vai fazer, o que vai ter importância é o lado econômico de cada país, tá? E aí, outro ponto que chama a atenção com relação a esse período aí da Guerra Fria é o fato, né, do capitalismo, né, comandado aí pelos Estados Unidos, realmente ter vencido, né? Gostando ou não do capitalismo, nessa disputa o capitalismo venceu, né? Tão tal que atualmente a maior parte dos países que nós temos no mundo são Pois é, galera, como nós estávamos destacando, né? Se antes o poder era avaliado, né, analisado, caracterizado com base nas características militares, né, no poderio bélico que cada país apresentava, atualmente, né, ou seja, o mundo não é mais bipolar, atualmente nós vivemos um momento em que o mundo é multipolar e o poder dos países é avaliado com base em suas características econômicas, né? O poderio econômico é que importa, tá? Então, olha só, após a derrocada da União Soviética, dezembro de 1991, entra aí essa nova ordem mundial, tá? E aí uma característica muito importante dessa nova ordem mundial é exatamente o fato dessa nova ordem mundial ser o quê? Ser multipolar, né? Baseada aí, agora não é mais Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro não. Agora são vários polos de poder que nós temos, né? Nós temos os Estados Unidos, nós temos a Alemanha, nós temos a Alemanha dentro da União Europeia, né? Nós temos o Japão, nós temos a China, grande potência, a China. E aí, como nós destacamos, né? Alguns minutos anteriores, né? Para que fixe na mente aí de vocês, tá? Gostando ou não do capitalismo, o capitalismo foi que saiu vencedor, né? Neste momento aí em que o mundo era bipolar, tá? E aí é tão tal que atualmente, né, nós temos pouquíssimos países socialistas, né? Dá para contar nos dedos. A maior parte dos países do mundo são países capitalistas, né? São países que seguem aí a economia de mercado. Então, olha só, gente. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial, né, é o atual panorama internacional demarcado pelas relações e disputas de poder entre estados nacionais e pelas relações de equilíbrio entre eles, né? A emergência desse contexto é associada ao término, tá? Ou seja, esse contexto surgiu, tá? Após o término daquilo que se convencionou chamar por Guerra Fria e que nós
caracterizamos, fizemos essa introdução destacando aí o que vem, as características, né, da Guerra Fria. Ou seja, momento em que o mundo deixou de ser considerado bipolar, recebendo novas designações, né? Como assim, professor? Nova ordem mundial é esse momento, né, em que o mundo deixou de ser considerado bipolar, recebendo outra designação, né? Agora nós temos um mundo multipolar, tá? Um mundo aí com vários polos, né, de influência. E aí aqui nós temos uma imagem que destaca exatamente aqui o período em que o mundo era bipolar, né? Você vê até aqui a águia destacando os Estados Unidos, né? Você vê aqui o urso representando, né, a extinta União Soviética, e aí cada um com um míssil, né? Cada um com um míssil, e neste míssil uma ogiva nuclear, ou seja, eles ficavam aí nesse confronto, né, ideológico, tá? Exatamente, né, tentando provocar um ao outro, mostrando quem possuía o maior arsenal bélico, ou seja, arsenal nuclear, tá? E atualmente, como maior herdeira, né, da extinta União Soviética, né, nós não temos mais a União Soviética deixou de existir, mas como herdeira da extinta União Soviética, nós temos a Rússia, né? E apesar desta Guerra Fria ter findado, né, mas a Rússia ela herdou o arsenal nuclear da extinta União Soviética. É tão tal que, embora se diga que os Estados Unidos é a maior potência militar, tá? Que os Estados Unidos possuem armamento com alto grau de tecnologia, mas em termos de ogivas nucleares, em termos de armamento nuclear, a Rússia é superior aos Estados Unidos em número de ogivas nucleares, tá? Agora resta saber a questão da qualidade, né? Já que muito do material bélico, né, dos equipamentos bélicos que a Rússia detém é época soviética, tá? E aí de lá para cá muito já aconteceu, né? Em termos de tecnologia já se avançou bastante, e aí resta saber a qualidade desse arsenal, ok? No slide seguinte, o que nós podemos destacar? Olha só, nós temos um mapa aqui que destaca Guerra Fria, o mundo bipolar, 1945, 1990, né? E aí destacando o quê? A imagem, o mapa, analisando a legenda, vocês podem observar o seguinte, que esta cor lilás mais claro representa o primeiro mundo, né? Os países capitalistas desenvolvidos. Esse lilás aqui mais escuro representa o terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Isso em se tratando do bloco capitalista. Com relação ao bloco capitalista, ou melhor, com relação ao bloco socialista, né, nós temos a corzinha verde destacando aqui, representando o segundo mundo, países socialistas, tá? E onde você vê em branco, né, destaca que não há dados, né, com relação àquilo, que é exatamente a parte referente à Antártida, né? Vocês sabem que a Antártida ela não é habitada, né? Não tem uma população nativa, lá não tem países no continente antártico, né? O que há na Antártida são bases científicas, né, de vários países, ok? Então olha só, na imagem, né, esse lilás aqui mais escuro representa o quê? Países capitalistas subdesenvolvidos. E aqui está, olha só quem? O Brasil, né? Brasil, nós temos o México aqui mais acima, tá? E aí, olha só, esses países capitalistas subdesenvolvidos, na época era chamado de terceiro mundo e eram alinhados a quem? Alinhados aos Estados Unidos. Onde você vê esse lilás claro, representa o quê? Primeiro mundo. Então, o primeiro mundo é formado aqui pelos Estados Unidos, né? E pelos países aqui da Europa Central, né? Ou melhor, da Europa Ocidental, tá? Europa Ocidental, ok? Europa Ocidental.
Então, este era o primeiro mundo, né? Aquele formado pelos países capitalistas desenvolvidos. Agora vamos para... antes de ir para o bloco socialista, lembrando também que grande parte da África, ó, você vê esse lilás aqui mais escuro, tá? Grande parte da África, né? Uma parte aqui da Ásia, formava também quem? Formava também esse terceiro mundo, tá? Formava também esse terceiro mundo representado pelos países capitalistas subdesenvolvidos, ok? Já no caso do bloco socialista, o que nós podemos observar? No bloco socialista nós temos quem? Esse bloco socialista ele era chamado, os países eram chamados, em termos econômicos, né, era classificado como segundo mundo. Então, onde você vê esse verde, né, significa dizer que eram países alinhados à extinta União Soviética, tá? E representa exatamente os países socialistas, aqueles países de economia planificada. Então, você vê aqui grande parte da Ásia, tá? Grande parte da Ásia. Você vê parte da Europa. Que Europa, professor? A Europa Oriental. A Europa Oriental, nesse período aí, no período que vigorou a Guerra Fria, ela era o quê? Ela era socialista, a Europa Oriental. E aí com destaque para quem? Com destaque para Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, tá? Antiga Tchecoslováquia, que atualmente não existe mais, foi dividida em República Tcheca e Eslováquia. Então, essa era a divisão do mundo, né? Este era o mundo bipolar, tá? Esse mundo bipolar dividido aí em bloco capitalista, bloco socialista, bloco capitalista, países de primeiro e terceiro mundo. Países de primeiro mundo, quem era? Eram os países capitalistas desenvolvidos, ricos. E o terceiro mundo era formado por quem? Países capitalistas subdesenvolvidos, pobres, tá? E o bloco socialista era chamado de segundo mundo, que atualmente nós não utilizamos mais essa expressão, né? Lembre que essa expressão aí é típica, era usada lá no período em que a Guerra Fria vigorou. Então, nesse segundo mundo, eram aqueles países que seguiam a economia planificada, os países socialistas. No slide seguinte, o que nós podemos destacar? No slide seguinte, galera, olha só, o destaque aí, com os eventos, né, que anunciaram, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, 1989, e a dissolução do Bloco Socialista, né? O então presidente dos Estados Unidos, né, em 1991, né, o George Bush, né, 1991, o seu George Bush, finado George Bush, não é o filho, né? Isso aqui é o George Bush, anunciou a emergência de uma nova ordem mundial, né? E essa nova ordem mundial, né, seria marcada pelo fim da rivalidade entre soviéticos e estadunidenses, né? Anunciando a solidez de organizações internacionais como a OTAN. E aí, observe que a OTAN até hoje existe, né? Mas a aliança que representava o Bloco Socialista, o Pacto de Varsóvia, logo que chegou esse período aqui, né, ela também findou, né? Ou seja, logo que a União Soviética se desintegrou, o Pacto de Varsóvia também deixou de existir, né? Não teve mais sentido a sua existência. Então observe aí que o senhor George Bush anunciou a emergência de uma nova ordem mundial, né? E aí essa nova ordem mundial, ela seria marcada, né, exatamente pelo fim dessa rivalidade entre soviéticos e estadunidenses. E aí nela se constataria a solidez de organizações internacionais como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? E a consolidação do modelo de estruturação dos blocos econômicos, né? Ou seja, os blocos econômicos, né, tiveram aí um impulso. Com o fim dessa Guerra Fria, o mundo passou a ser multipolar, baseado aí no poderio econômico, e aí esses blocos econômicos tiveram ascensão, né? Blocos econômicos são exatamente a associação de países que se unem, né, com um fim, com uma finalidade em comum, né, para
digamos, em termos econômicos, né, se tornarem mais fortalecidos, ok? A imagem que você está vendo aí à direita do seu vídeo, ela faz referência exatamente ao quê? Exatamente aos polos que nós temos atualmente, né? Naquela imagem anterior, você via ali a presença apenas de duas bandeirinhas, né? Destacando Estados Unidos e União Soviética. Agora nós temos, olha só, nós temos aqui a União Europeia, nós temos os Estados Unidos, né, que saíram vencedores, nós temos aqui a China, certo? E nós temos aqui o Japão, ok? Então, atualmente, né, esses são os polos de poder, né? Esses são os países que têm influência, né, em uma determinada área do mundo, e aí com destaque o caso da China, né, que em termos econômicos vem crescendo bastante, já se estima, estudiosos já afirmam que até 2030 a China passa os Estados Unidos como primeira, passando a ocupar a primeira posição em termos econômicos, né, passando a ser a primeira economia do mundo, né, porque atualmente os Estados Unidos é a primeira economia, a China é a segunda, o Japão o terceiro e a Alemanha o quarto, tá? Mas estudiosos já afirmam que a China futuramente, não vai demorar, vai ultrapassar os Estados Unidos como sendo a maior potência econômica do mundo, né? A China também que se destaca por seu quantitativo populacional, tá? A China é o país que possui a maior população do mundo, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1 bilhão 400 em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é uma população muito grande, né? Dá mais, né? Ou melhor, dá em torno de 7 vezes a população do Brasil, né? Ou seja, é muita gente que há na China, tá? Olha só, uma das características básicas que marcaram a transição da bipolaridade para a nova ordem mundial foi a mudança do padrão internacional de poder. Então, olha só. Antes, o poderio de uma nação, galera, era medido pela sua capacidade bélica. Bélica, lembre de armas, viu? É referente a armas, né? Ou seja, pela sua capacidade militar, quantidade de armamentos, né? Então, antes o poderio de uma nação era medido pela sua capacidade bélica, tanto em termos estratégicos quanto em recursos tecnológicos, tá? Nas chamadas corrida armamentista e corrida espacial, né? Ou seja, antes o poderio de uma nação era medido pela sua capacidade bélica em termos estratégicos quanto em recursos tecnológicos, né? Ou seja, nas chamadas corrida armamentista e corrida espacial. Atualmente, são os níveis de desenvolvimento econômico. Olha aí, lembra do que nós falamos no início, na introdução da nossa aula? Atualmente são os níveis de desenvolvimento econômico os principais determinantes para configurar as relações internacionais. Lembre-se que agora o que vale é exatamente o nível de desenvolvimento econômico. Embora, né, o plano militar ainda exerça considerável influência, sim, com certeza. E no momento atual que nós estamos vivenciando, né, vocês podem observar o quanto esse plano militar, né, ainda exerce uma considerável influência, né? Observem o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, observem o comportamento dos Estados Unidos, observem o que aconteceu mais recente entre
China e Taiwan, né? Só por causa lá da visita da Nancy Pelosi, né? A presidente lá da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, né? Observe que a movimentação militar que a China fez, né? Devido a essa presença dessa autoridade americana lá em Taiwan, né? Para a China foi uma afronta, né? Já que a China não reconhece Taiwan como um país, né? Para a China, Taiwan é uma província, né? É uma espécie para nós aqui, como se fosse um estado, né? Ou seja, uma província rebelde, né? E que aí, a qualquer momento, a China pode invadir Taiwan e dominar Taiwan, né? Já que ela não reconhece Taiwan como um país, e sim como sendo parte dela, China, ok? Então, olha só, apesar disso, ainda há caracterizações da atual ordem mundial como sendo unipolar, tá? Como sendo unipolar, né? Uma vez que o poderio bélico dos Estados Unidos é absolutamente superior aos das demais nações do globo terrestre, tá? Mas aí detalhe, viu, gente? Quando você vê o poderio nuclear desse país aqui, tá? É um poderio nuclear bem amplo, ou seja, simplesmente o maior do mundo, em termos nucleares, viu? A Rússia tem o maior arsenal do mundo. Então observe que, apesar de tudo, apesar dessa importância, né, dada quanto ao nível de desenvolvimento econômico de um país atualmente, mas ainda há caracterizações da atual ordem mundial, o momento que nós estamos atualmente, como sendo unipolar, devido a esse grande poder que os Estados Unidos possuem, devido à influência que os Estados Unidos possuem. Uma vez que o poderio bélico dos Estados Unidos ainda ou seja, é absolutamente superior aos das demais nações do globo terrestre. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do volumoso arsenal soviético, né? Arsenal soviético e, no caso, o arsenal nuclear soviético, né? Não se sabe a sua capacidade econômica para mantê-lo, né? Uma vez que a tecnologia nuclear demanda muitos custos de manutenção, né? E, no caso, a Rússia, galerinha, encontrou-se nos anos 1990 em uma profunda crise econômica social, ou seja, quando a União Soviética desintegrou-se em 1991, dezembro de 1991, aí a Rússia foi a maior herdeira, só que a Rússia, ela entrou a década de 90, né, com sérios problemas econômicos, tá? E aí o destaque aí, como vocês viram nas últimas 4 linhas, é exatamente a dificuldade, né, econômica em se manter um arsenal nuclear, né? Já que um arsenal nuclear, né, precisa de manutenção e a manutenção é cara. E a Rússia não vinha bem das pernas, né, economicamente, ok? Mas, resumindo, a Rússia atualmente ainda possui, não é à toa, né, que ela se impõe no cenário internacional, né? Você acha até no direito de invadir um determinado país, né, não aceitando a posição que o governo daquele país tomou, e aí ela se acha no direito de invadir, e mesmo assim, né, outros países não fazem frente a ela exatamente com receio de que aconteça o pior. Não só na área em que o conflito está ocorrendo, mas o pior para o mundo, né? O pior para o mundo. Exatamente porque esses países sabem do poder nuclear que a Rússia ainda possui. Tranquilo? Galerinha aí que está nos assistindo de Dom Inocêncio, né? De São Pedro do Piauí, Santa Cruz do Piauí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Os nossos amigos que estão via IPTV. Lembrando, gente, olha, qualquer dúvida coloca aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, viu, galera? A sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, tá? Então você expondo
aí no chat, além de enriquecer a aula, contribuir com a aula, né, você vai também ajudar um outro colega que também estava com aquela dúvida, ok? E aí eu destaco também para vocês que alguma aula que eventualmente vocês aí tenham perdido, seja por uma questão técnica ou por um problema particular seu, vocês podem assistir esta aula, tá? No AVA do canal Educação, né? Lá você vai encontrar a videoaula e lá você vai encontrar esse material que você está vendo na tela, os slides em PDF, tá? E aí você tem essa oportunidade de rever, não só em decorrência, tá? De um problema técnico ou problema particular seu, mas também, caso você não tenha fixado bem um determinado conteúdo. Nossa, assisti aquela aula, mas eu entendi muito pouco. Entendi muito pouco. Eu tenho que aprender mais, né? Aí é a oportunidade que você tem, né, de ir lá até o AVA e assistir aquela aula novamente, né, para que o conteúdo fixe melhor, ok? Vamos lá, vamos dar sequência, vamos partir para a nossa aula, continuidade da nossa aula, né? Olha só, gente, no slide seguinte, o que nós podemos destacar? Por outro lado, levando em conta, né, os critérios, econômicos, e as respectivas ascensões nesse campo, né? Ascensão, subida, né? Por parte do Japão, União Europeia, né? Atualmente a União Europeia tem 27 países, né? Durante um bom tempo ela teve 28, mas aí o Reino Unido, né, saiu. Então, atualmente, ela tem 27 países. Então, a União Europeia é esse bloco econômico que agrupa esses países, tá? E, mais recentemente, pela China, boa parte das análises afirma que a nova ordem mundial, ela é o que, galera? Essa nova ordem mundial, gente, ela é do tipo multipolar. Vários, né? Do tipo multipolar. Ou seja, marcada pela confluência, né, de diferentes potências econômicas, tá? Que assim estabelecem o equilíbrio das relações de poder internacionais, tá? Então, se antes o mundo era bipolar, Estados Unidos e União Soviética, agora o mundo é multipolar, tá? Ou seja, nós temos diferentes potências econômicas que estabelecem o equilíbrio das relações de poder internacional. E aí, atualmente nós temos aí, subiram, né, ascenderam, cresceram, né, se destacando exatamente pela questão econômica, o Japão, a União Europeia, e sempre fazemos o destaque, né, que a União Europeia, ela não é um país, tá? A União Europeia é um bloco, né, que agrupa vários países da Europa. 27 países europeus, né, fazem parte aí desta União Europeia. E além do Japão e União Europeia, né, mais recentemente aí é o caso da China, tá? A China aí que devido passar por virtuoso, né, por um grande crescimento econômico, por vários anos, ela se destacou nesse cenário internacional, né? Abaixo no mapa, o que você pode verificar? Então, gente, olha, no mapa abaixo, o que nós podemos observar? Nós temos aqui, nesse primeiro círculo azul, olha só, isso destaca, faz referência à área de influência dos Estados Unidos. A área de influência dos Estados Unidos. Nesse outro círculo aqui, né, nós podemos destacar a área de influência da União Europeia, tá? Então você vê que a área de influência aí da União Europeia, né, a Europa tanto ocidental quanto oriental, a África, né,
No caso dos Estados Unidos, é o Canadá, a América Latina. A América Latina, vocês sabem, né? Ela vai do México até o sul da Argentina, né? Então, esta é a América Latina. Essa é a área de influência dos Estados Unidos. E aí, no caso do Japão, a área de influência do Japão, né? Pega aqui, compreende essa parte aqui do próprio Japão, essa parte aqui do Oceano Pacífico que tem várias ilhas, né? Chegando aqui pela Oceania, ok? Mas aí veja bem, não significa dizer que por ser a área de influência de um determinado país, não significa dizer que o outro país também não tem influência. Não, ele tem. Os Estados Unidos também tem influência aqui nessa área da Oceania, né? Tem influência também na Europa, né? Influência na África. Porém, né, o destaque aqui exatamente para aquela parte em que o país tem maior influência, né? Ou seja, a sua influência é mais marcante, ok? Alguma dúvida? E essa linha vermelha, professor? Essa linha vermelha espessa? Essa linha vermelha, galera, é a linha, né, que estabelece a atual divisão do mundo atualmente, seguindo critérios o quê? Seguindo critérios socioeconômicos, tá? A parte que está ao norte são os chamados países ricos, desenvolvidos, industrializados. A parte que está ao sul refere-se, né, aos países subdesenvolvidos, pobres, pouco industrializados. Professor, mas essa linha ela não obedece ao Equador. Como é que é norte e sul? Porque essa linha ela não segue o critério geográfico, e sim o critério socioeconômico. Então é por isso que na parte norte está a Austrália, está a Nova Zelândia, porque embora geograficamente eles estejam ao sul, mas eles socioeconomicamente eles são desenvolvidos. Portanto, eles estão no grupo dos países do norte, países desenvolvidos, tá? Alguma dúvida? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, né? Esse primeiro momento, né? O nosso primeiro tempo. Nós vamos dar aqui um pequeno intervalo, questão de 2, 3 minutos, e aí nós retornaremos para darmos continuidade com o nosso segundo tempo, nosso segundo momento. Ok, galera?